João, capítulo 4, do verso 43 até o verso 54. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum querereis. Rogou-lhes o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe o que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar? Deus, nos dê a graça de sermos alimentados pela tua palavra. Capacite a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender as verdades do Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero olhar com você este texto de João. Nós temos olhado, o Evangelho de João numa sequência, numa série, e eu quero caminhar com você sobre o seguinte tema: um milagre que nos convoca a crer na palavra de Jesus. O que nós encontramos aqui é um milagre, mas um milagre que nos convoca a crer na palavra de Jesus. O Evangelho de João, dentre várias estruturas que há nele, como várias vezes a expressão eu sou, ele também está estruturado dentro de 7 milagres, embora Jesus tenha feito muitos outros, mas João registra 7 deles, e nós estamos no segundo milagre. O primeiro que nós vimos foi o milagre de Jesus transformar água em vinho, exatamente nessa região, lá em Caná da Galileia. E nessa noite nós chegamos então neste segundo milagre, e esses 7 milagres escritos têm como objetivo, nós vimos na hora da nossa confissão, que tem como objetivo que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Foi por isso que João registrou eles. E esse milagre aqui, assim como os demais 7, é para que nós possamos crer na palavra, esse fica ainda mais evidente. Isso fica evidente pela forma como Jesus vai realizar o milagre. Jesus vai realizar um milagre pela sua palavra. O interessante é a gente lembrar que fé em João, ele tem alguns desenvolvimentos, há níveis diferentes de fé no Evangelho de João. Há pessoas que são citadas como crendo, mas que esse crer delas, na verdade, é um crer ainda muito imaturo, e algumas eram um crer até mesmo equivocado. Como muitos creram em Jesus, mas creram por causa dos milagres, e o texto diz que Jesus não confiou neles. Então eles creram, mas Jesus não confiou neles. Isso a gente viu em João capítulo 2, por exemplo. No capítulo 3 nós vimos uma cena assim sendo apresentada, um homem chamado Nicodemos, que acreditava que Jesus era um grande mestre. Ele começa a história acreditando que Jesus é um rabi, mas à medida que ele vai conversando, a gente percebe que ele precisa nascer de novo. Então ele não tem uma fé ainda verdadeira, e à medida que o Evangelho de João se desenvolve, a fé de Nicodemos se torna uma fé verdadeira.
Então isso acontece algumas vezes no Evangelho de João com alguns personagens. Alguns creem de imediato, outros creem, mas começa a caminhada e abandonam, não é um crer verdadeiro. Outros creem de uma forma e à medida que a caminhada se der, ele vai amadurecendo e essa fé se torna a fé salvífica. Esse milagre, nós lidamos exatamente com um quadro assim, de alguém que chega crendo em Jesus, mas que precisa avançar na sua crença sobre Jesus. Talvez você entre aqui nessa noite, e nós vivemos num país cristão, de certa forma, chamado de cristão, e muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, e eu não estou duvidando que você tem algum tipo de crença sobre Deus, e alguns aspectos até mesmo verdadeiros, mas talvez a sua crença ainda não reflete verdadeiramente quem Jesus é. E essa crença que não chega no âmago da pessoa de quem é Jesus, não é uma fé suficiente para salvar. Nessa noite nós vamos caminhar dentro de uma história assim, um milagre que nos convoca a crer na palavra de Jesus. E eu quero fazer isso através de duas grandes lições. A primeira delas, então, eu quero mostrar uma fé que precisava ser trabalhada. O homem que chega aqui, nós não sabemos o nome dele, mas ele chega crendo algumas coisas sobre Jesus. Afinal de contas, ele é um oficial real. Olha lá comigo, João capítulo 4. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este homem era um oficial de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que vai depois mandar matar João Batista. Esse homem era alguém que, embora sendo judeu, tudo indica que ele fosse judeu, mas tinha meio que se vendido a Roma, e era um oficial romano, trabalhando para aqueles que dominavam sobre o povo de Israel. Mas esse era um homem financeiramente bem melhor do que os discípulos, socialmente bem superior aos discípulos, alguém que tinha acesso no palácio. E esse homem vai ao encontro de um homem que, humanamente falando, é simplesmente um filho de um carpinteiro. Era assim que ele era conhecido. E ele foi criado na região da Galileia. Embora ele não tenha nascido lá, mas ainda bem pequenininho, ele foi para lá e cresceu, se desenvolveu lá, e é conhecido como Jesus dessa região. O filho do carpinteiro. Mas esse homem vai a esse encontro de Jesus e faz um pedido, que Jesus possa curar o filho dele. Ninguém pede isso se não crê sobre alguma coisa daquela pessoa. Ele não pede isso para Herodes, que é o grande governante. Ele não pede isso para o superior dos soldados dele, mas ele pede para Jesus. Se ele pede para Jesus, é porque ele tem uma crença sobre Jesus. A crença de que Jesus é capaz de curar. Que Jesus é mais do que um homem filho de um carpinteiro. E ele anda um longo percurso. Ele morava em Cafarnaum, e ele vai até a Caná da Galileia. Os estudiosos pontuam que é algo em torno de 25 quilômetros. Você diz, pastor, não é tão longe assim. Mas o meio de transporte não era como os nossos. E a boa parte dessa estrada era feita em região montanhosa, de modo que era pelo menos necessário umas 7 horas de percurso para cumprir esse trajeto. E ninguém deixa um filho doente, à beira da morte, ele diz, não é uma doença qualquer, à beira da morte, anda 25 quilômetros, sem crer alguma coisa sobre aquela pessoa. E naturalmente que ele tinha razão para crer. Jesus tinha feito vários milagres. Foi lá em Caná da Galileia que Jesus tinha transformado a água em vinho, em um casamento, em uma festa. Imagina o quanto que aquilo não repercutiu. E esse homem agora está diante de Jesus, crendo que Jesus é capaz de curar a filha dele. Então primeiro eu quero mostrar esses aspectos de fé que há nele. E assim está cheio de gente,
Crê que Jesus é capaz de curar, que Jesus é capaz de fazer uma série de coisas. Mas a fé desse homem era deficitária em pelo menos 3 aspectos. Quando a gente compara isso com outros personagens com fé um pouco mais madura. O primeiro aspecto dessa deficiência da fé, que ele acreditava que Jesus precisava estar próximo do seu filho para curar. Olha o verso 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou, vamos ler, que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então ele pede que Jesus saia de Caná da Galiléia e vai com ele à região para curar o filho dele, que ande com ele os 25 quilômetros até Cafarnaum. Ele crê, mas ele ainda não tem a fé de um outro soldado, que a Bíblia descreve como centurião romano, nem judeu era, também soldado, também militante nas tropas romanas. E aquele soldado, Jesus disse, eu vou lá curar. Ele disse, não precisa, basta uma palavra sua e o meu servo é curado. Era o servo. Bastava Jesus dizer para ele e aquele homem era curado. Esse aqui não acreditava dessa forma. Ele acreditava que era necessária a presença física de Jesus. Por isso que para o outro soldado, Jesus elogiou. Jesus disse, nem Israel viu fé como essa. Mas para esse aqui não. É uma fé, mas ainda é uma fé presa, que Jesus precisa ir até lá. Era uma fé que acreditava que Jesus podia curar. Mas se o filho morresse, não tinha mais nada a fazer. Olha o verso 49. Rogou-lhe o oficial, vamos ler? Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, depois que ele morrer, não adianta ir mais. A gente vê nos evangelhos Jesus ressuscitando mortos. Ele vai pegar um homem chamado Lázaro, morto há 4 dias. Mas para esse homem, a morte era o ponto final dessa história. Se o filho morresse, não tinha mais nada a ser feito. Então desce antes que o meu filho morra. É uma fé que acha que a morte vai colocar limites ao poder de Jesus. E o problema mais grave dele era uma fé que precisava de sinais para perceber quem era a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus está em Caná da Galiléia, olha o verso 48, a primeira vez que é dito que aquele homem chegou lá, falou para Jesus de que o filho dele estava para morrer. Olha o verso 48, vamos ler? Então Jesus lhe disse, se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus não está assim, olha, que bom, vocês precisam ver sinais e prodígios. Não. Quando Jesus fica sabendo que aquele homem quer que Jesus vai lá curar o filho, a primeira fala de Jesus é uma repreensão. Jesus está dizendo, se eles não virem sinais, de modo algum eles vão crer. E Jesus não está apenas advertindo o homem em si, Jesus está advertindo aqueles que estão ao derredor dele. Toda uma audiência que estava lá, era uma audiência que estava em busca de sinais, do milagre. E é disso que Jesus irá exortar. Então eu quero caminhar um pouquinho com você nesse primeiro ponto, com mais informações, para a gente entender bem isso. Para que a gente chegue no segundo ponto, entendendo plenamente por que Jesus opta por fazer assim, vai, o teu filho vai viver. Porque ele quer mostrar que essa multidão está muito empolgada por aquilo que vê. Essa história toda começa, não aqui no verso 46, começa no verso 43. Olha no verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Olha o que você vai ler, vamos ler? Porque o mesmo Jesus, assim quando chegou a Galiléia, vamos ler agora? Os galileus o receberam. Só um minuto. Esse ditado fica estranho no texto. Diz assim, Jesus partiu para a Galiléia, porque Jesus testemunhou, Jesus sabia, Jesus tinha consciência, que um profeta não tem honra
na sua própria terra. Mais ou menos, santo de casa ninguém valoriza. Só valoriza depois que vai para longe. Mais ou menos isso. Em outras palavras, é um ditado da época. O profeta não tem honra na sua terra. Para ele ser honrado, ele tem que estar em outra região. Aqueles que viram ele, aqueles que estavam com eles, não valorizou. Mas quando ele fala esse ditado, João fala isso, o verso 45 diz para nós que quando ele chegou na Galileia, os galileus o receberam. Você diz, vai, então ele tem honra. Se os galileus o receberam, aí a gente precisa olhar para todo o contexto que está se dando desde o capítulo 2 dessa história. Desde a última vez que Jesus esteve na Galileia e foi para uma outra região. E o contraste aqui vai se dar entre Galileia e Judeia. Olha o capítulo 4. Volta um pouquinho comigo, capítulo 4. Verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, vamos ler? Deixou a Judeia. Então, ele vai para Galileia, porque os fariseus começam a dizer, mais gente está seguindo ele que João Batista. Ele está sendo ouvido, ele está agregando inúmeras pessoas, discípulos estão indo atrás deles. E aí ele vai para Galileia. Por quê? Porque o profeta não tem honra na sua própria terra, que é Galileia. E o verso 4 vai dizer para nós, e era necessário atravessar a província de Samaria. Para chegar na Galileia, ele tinha que passar por esse caminho, era necessário. E aí a gente já viu aquilo que aconteceu lá nos samaritanos, a gente fez 2 sermões lá, 3 sermões naquela região. E aí, depois dele ter ficado lá, que ele vai chegar na Galileia. Então esse é um contraste. O segundo contraste dos galileus com os samaritanos. Olha o versículo 19. Não, desculpa, verso de número 39. Ele, antes de chegar na Galileia, ele para na terra dos samaritanos, conversa com a mulher samaritana, verso 39. Muitos samaritanos. João 4,39, vamos juntos? Muitos samaritanos. Só um minuto. Muitos creram nele, dos samaritanos. Por causa do quê? Por causa dos milagres que ele fez? Não. Por causa do testemunho da mulher. Por causa da fala da mulher. Por causa da pregação da mulher. E Jesus não fez nenhum milagre lá. Jesus dialogou com aquela mulher, apresentou o pecado dela, apresentou o conceito de salvação, se apresentou como Messias. E ela sai e diz, ele me disse tudo o que eu tenho feito. A fala dele é poderosa. E por causa desse testemunho, muitos samaritanos creram nele. Olha agora o verso de número 41. Eles vão ficar lá com Jesus 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Eles chegam até Jesus, ouvem Jesus, eles creem em Jesus. Por causa do quê? Da palavra de Jesus. E dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos, vamos ler agora, temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é que nós temos visto, não é que nós temos sido contemplados com milagres, não, nós temos ouvido, ele é o Salvador do mundo. Aí a gente chega no verso 23, passado 2 dias de que ele estava lá, partiu para a Galileia e continuou a jornada que ele ia fazer. E aí ele testemunha, o profeta não tem honra na sua própria terra, porque na Galileia, as pessoas o receberam quando ele chegou lá, mas por quê? Olha o verso 45, assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, e aí você vai ter um porquê, porque viram
todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Por causa das coisas que eles viram lá em Jerusalém, na festa, e eles foram até Jerusalém, participaram da Páscoa e voltaram. E agora Jesus está lá e eles vão atrás de Jesus. Mas não é pelas coisas que eles ouviram, é pelas coisas que eles viram. É uma recepção de um Jesus milagreiro. Tanto é assim, deixa aberto aqui ainda em João 4, mas olha o que aconteceu nessa festa que ele citou. Olha lá João 2. João 2 é essa festa que está sendo mencionada. Olha o verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, vamos ler? Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos aqui que moravam em Jerusalém, mas muitos eram os galileus que foram lá. Lembra que nós vimos isso? Então não perde na linha do tempo aí, para a gente entender bem esse contraste nesse primeiro ponto. É um pouquinho mais técnico mesmo, mas eu quero que a gente entenda o que está acontecendo nesse texto. Olha o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conheciam a todos. No grego, é a mesma palavra. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não creu neles. Então essa crença desses aqui foi por causa dos milagres. E os galileus são esses. Volta agora para João 4. Agora você entende. Jesus chega lá e a recepção é de uma multidão, porque quer milagre. E chega um homem dizendo: o meu filho está à beira da morte, desce para curar. E Jesus para aquilo e diz: se não fizerdes milagres, vocês não vão crer. Parece insensibilidade de Jesus, né? Com um pai que está com um filho doente. Mas não. É um contraste de ensinar que é necessário sair desse estágio. Precisa avançar, precisa chegar ao nível dos samaritanos. Crer por aquilo que ouve, e não por aquilo que veem. Então esse homem chega até Jesus. E ele chega até Jesus com uma fé que precisava ser trabalhada. Nós não estamos negando uma série de coisas que ele já cria, mas ele está agindo como um daqueles galileus, vendo o milagre, querendo ver, para que ele possa crer. E Jesus quer levá-lo a trabalhar na fé deles. Irmãos, eu não sei o que fez você aderir à fé cristã. Talvez Jesus curou um filho seu no passado, e aí você diz: é isso mesmo que eu preciso. E não está errado nessa aproximação também por esse aspecto, mas a gente precisa ir mais além do que isso. A gente precisa crer em um Jesus que é além dos sinais, senão nós estaremos igual Tomé, dizendo: se eu não colocar o dedo, se eu não encostar, se eu não ver, eu não acredito. Senão nós vamos estar igual os galileus. E Jesus está dizendo: o profeta não tem honra na sua própria terra. Lembra que ele vai terminar esses episódios aí, vai ter um episódio que ele dá uma saída, volta para a Galileia, com aquela cena trágica dele multiplicando os pães, e a pessoa indo atrás dos pães. E a multidão abandona Jesus. Também era na Galileia, naquela mesma região. Porque eram pessoas que queriam um milagre, mais do que um ensinamento. Jesus agora pega esse homem, que chega até ele com as suas dores. Jesus o desafia a dar o passo seguinte da fé. E essa é a minha segunda lição. Se a primeira é uma fé que precisava ser trabalhada, e louvado seja Deus que o nosso Senhor Jesus trabalha na nossa fé. Ele nos desafia, ele nos leva à próxima etapa. E ele faz isso com esse homem. Segunda lição e última lição que eu quero ver com você, é o desafio de viver por crer na palavra. O desafio de crer na palavra de Jesus. Enquanto Jesus está meio que irado que a multidão quer ver milagres, o homem continua insistindo com Jesus. Olha o verso 48.
de João 4, voltamos lá para o texto. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, vamos ler? Senhor, desce antes que o meu filho morra. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus não está dando uma palavra de conforto, dizendo, não, fica tranquilo, isso não é nada muito grave, não, pode ir, seu filho vai viver. Não, não é isso. Jesus está dando uma palavra de cura. Jesus está dizendo, vai, o teu filho vive, pode ir. Mas aquele homem não estava vendo. Aquele homem não tem como pegar o telefone e ligar. Aquele homem precisa sair e ir. E será que o filho vai ser curado? Ou será que ele vai chegar lá e topar o filho morto, porque ele deixou à beira da morte? Ele está dizendo, pare com essa conversa sobre sinais, milagres, desce logo. E Jesus o desafia a viver por aquilo que ele está ouvindo. Creia na palavra, vai, o teu filho vive. Irmãos, é fácil a gente ler isso, mas se coloca você no lugar desse pai, você iria ou você continuaria insistindo, dizendo não, você precisa tocar nele, você precisa encostar nele. Como você reagiria? Esse homem aceita esse desafio de caminhar por uma fé que ouve, em vez de uma fé que vê. Olha o verso 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Daí a importância de tudo aquilo que eu fiz antes. Ele fez aquilo que os samaritanos fizeram. Naquilo que eles ouviram, eles creram. Ele faz a mesma coisa. Se ele falou, eu vou. E ele faz isso. Verso 51 vai dizer que já ele descia, quando os seus servos, é um homem rico, tem servos, tem funcionários, sai ao encontro. Imagina ele vendo os funcionários vindo ao encontro, e a grande angústia é, o que será que vai ser a notícia? E o anúncio é de grande alegria, o seu filho vivia, o seu filho está vivo. E a pergunta dele é, ele ainda está crescendo na fé, que horas que ele ficou curado? E a resposta é, na hora 7ª. Naquela hora a febre o deixou, naquela hora ele mudou o estado. O homem olha, verso 53, e tem a convicção que foi exatamente na hora que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Esse homem aprende que Jesus age com o poder da sua palavra. Nós cantamos uma música que é Colossenses 1, que diz que pelo poder da sua palavra ele sustenta todas as coisas. Esse homem sente o poder da palavra em curar aquele filho. O que Jesus nos ensina com esse método de curar pela palavra? Que a palavra dele tem poder, óbvio. Aliás, todo o Antigo Testamento é construído em cima de palavra. Deus cria um mundo falando. Disse Deus, disse Deus, disse Deus, haja, haja, haja. E assim ele vai construindo um mundo. Deus não fez uma imagem de si, para que as pessoas pudessem ver uma imagem, que pudessem adorar a Deus, ter a fé fortalecida. Não, Deus não fez isso. Mas Deus deu um livro para o povo. Deus deu o Antigo Testamento, depois Ele deu o Novo Testamento. E você não sabe nem como Jesus era fisicamente. Mas a palavra dele é suficiente para você crer? Ou você precisa de algo mais, você precisa ver alguma coisa? É isso que Jesus está ensinando. Esse é um milagre. Mas é um milagre que quer nos ensinar a viver pela palavra. É um milagre que nos ensina que a distância não pode impedir o agir de Jesus. Jesus não é alguém limitado pelo espaço físico. O seu poder transpõe fronteiras. A minha pergunta é,
como você vive diante daquilo que Jesus disse. E talvez, com certeza, Ele não disse para você: vai filho, a tua doença X está curada. Ele não disse isso hoje para você. Mas Ele disse algumas coisas para você na palavra dEle. Ele disse, por exemplo, que esta doença que porventura você tem, e se Ele não curar, e Ele pode curar se for da vontade dEle, mas se Ele não curar, ela foi colocada com o propósito de cooperar para o seu bem. Porque o Romanos diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente quer ver, quando a voz é: vai cooperar. Jesus diz: não andeis ansiosos com o dia do amanhã, o dia do amanhã trará os seus cuidados. Mas você diz: mas como? Eu não consigo ver como é que vai ser. Não, viva o dia o seu próprio mal. O amanhã ele vai trazer o cuidado. Ele disse até que se nós morrermos, o partir é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não é para você ir morrer não, calma. Eu vi que ninguém disse amém, né, quando eu falei essa parte da morte, calma. Mas essas são promessas grandiosas, irmãos, que nós temos. De que nada vai nos arrebatar das mãos de Deus. A minha pergunta é: nós somos chamados a viver por aquilo que nós ouvimos da palavra. Mas eu acho que a gente está igual Tomé. Porque a gente não tem alimentado a vida com aquilo que Deus nos dá. A gente está dizendo: eu não acredito. Eu não acredito. Deus inspirou João a escrever este livro, a contar 7 milagres, para que você seja alguém bem-aventurado. Felizes é aqueles que não viram e creram. Você entra aqui nessa noite, e provavelmente você que está aqui, talvez você não seja um cético total. Talvez se fosse, você nunca entraria numa igreja. Mas talvez a sua fé precisa crescer muito. Precisa avançar em muitos estágios sobre quem Jesus é. E nessa noite você está sendo apresentado a um meio que isso pode acontecer na sua vida. A palavra dele. E a palavra dele foi escrita. A palavra dele foi registrada num livro. Está aqui para você. E você pode ouvir esta palavra todos os dias na sua jornada. E crer que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Esse livro tem muitos anos de história. Esse livro tem muito testemunho histórico de que a palavra de Deus se cumpre. Há muito tempo atrás foi anunciado que uma virgem daria à luz a um filho. Impossível acontecer. Mas aconteceu há mais de 2000 anos atrás. De Maria nasceu Jesus. E dentre várias promessas que Ele tem, Ele diz que um dia vai voltar. E Ele nos desafia a viver, consciente de que um dia Ele estará entre nós fisicamente. E a gente vai sair hoje. E a dúvida é: você vai crer que um dia você estará com o seu Redentor? Isso vai acontecer. Porque a palavra dele não volta vazia, porque ele não é homem que minta. Mas talvez você vai estar como os galileus, que não vai aceitar a palavra dele. Esses galileus aqui ouviram isso, muitos deles estavam lá comendo do pão. E quando Jesus falou que o verdadeiro pão era a morte dele, o sangue dele, o corpo dele, eles abandonaram Jesus. Eu e você somos apresentados a um homem que a gente não sabe o nome dele, um funcionário, mas alguém que foi crescendo na sua fé, à medida que foi conhecendo melhor quem Jesus é. Quem pode curar com o poder da palavra? Aquele que é o Criador da vida. O mesmo que é capaz de transformar água em vinho. Lá em Caná da Galileia, foi o mesmo capaz de curar alguém de Caná da Galileia, sendo que a pessoa estava lá em Cafarnaum. É o mesmo que vai curar um paralítico. É o mesmo que vai multiplicar os pães e os peixes. É o mesmo que vai andar sobre as águas, vai acalmar uma tempestade.
é o mesmo que vai multiplicar pães e peixes, é o mesmo que vai curar um cego de nascença, é o mesmo que vai ressuscitar um homem morto, que era Lázaro, morto há 4 dias. Ele tem todo o poder. O importante é a gente estar com Ele. Estando com Ele nos momentos bons, como foi num casamento, Ele visitou transformando água em vinho. Podendo estar diante dEle no momento de tanta dor, quando quase a morte de um filho. A pessoa é a mesma e o poder é o mesmo. Louvado seja Deus, porque a palavra dEle é poderosa e a palavra dEle transforma a nossa vida. Vamos ler todos o verso de número 40, verso 50, melhor dizendo, de João 4, encerrando. Vamos juntos? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Vamos orar? Deus, obrigado porque a tua palavra de fato é poderosa, evidenciada com este milagre e evidenciada na nossa vida. Uma mensagem sobre o Senhor muda definitivamente a história da nossa jornada. Nós estávamos perdidos, condenados para sermos lançados num lago de fogo, mas por causa da mensagem de redenção, que era um fato histórico que aconteceu, nós podemos ser salvos por ter crido nesta mensagem. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor redime a nossa história. Nós estamos hoje aqui, ó Deus, ouvindo a Tua voz de novo. Alimenta de fato, Deus, a nossa alma. Faça, ó Deus, que nós possamos sair crendo que aquilo que o Senhor fala sobre nós é a verdade. Oramos isso no nome daquele que é a verdadeira palavra encarnada. No nome de Jesus Cristo. Amém.